Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Mais uma vez aqui, vejo rostos novos, mas eu acho que a maioria me conhece, lembra de mim, né? Apesar da barba estar um pouco maior, mas os irmãos vão lembrar, né, daquela época e de outras vezes que estivemos aqui. Meus irmãos, com alegria fui convidado, aceitei o convite para estar com os irmãos nessa manhã de comemoração. É o último domingo, inclusive, do mês, não é? É o último domingo, né? Caminhando para esse período de comemorações, 77 anos de igreja presbiteriana em Irajá. E para esta manhã, para esta data, vou convidar os irmãos a refletirmos sobre um texto muito conhecido por todos. Vamos ficar de pé e convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 1. Creio que não haverá dificuldade de encontrar. Primeiro Salmo, deixem as Bíblias abertas, vamos fazer uma oração também. Todos acharam? Salmo 1. Vamos fechar nossos olhos, pedir ao Senhor auxílio e socorro para sermos expostos à palavra dele. Pai Santo, nós nos colocamos nessa manhã diante do Senhor, cultuamos ao Senhor, cantamos louvores ao Senhor, ouvimos porções da Tua palavra e agora nos colocamos necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia, ao sermos expostos à Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos socorra, que o Senhor aqueça o nosso coração, ilumine nossa mente, e o Teu Santo Espírito nos toque nessa manhã, nos modificando através da Tua palavra. Que a Tua palavra venha trazer as verdades eternas em prática para a vida de cada um de nós. Oramos confiando no Senhor e na Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, Salmo 1, vou fazer a leitura. Na sequência, os irmãos podem assentar. Diz o seguinte, quase que talvez a igreja poderia recitar de cor, né, de tão conhecido que é o Salmo. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Podemos ler todos juntos? A partir do verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A igreja pode assentar. Meus irmãos, 77 anos de existência, e que com alegria esta igreja, e sem dúvida nenhuma todos os irmãos que já passaram por essa igreja, o próprio presbitério, não tenham dúvidas, que se alegra também com essa data, com essa comemoração. E 77 anos que só são possíveis porque esta igreja continua centrada naquilo que é essencial para a sua vida: o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E centrados no Evangelho do Senhor, anunciando o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus que encarnou, se fez carne, se fez um de nós, e voluntariamente se propôs a assumir a nossa culpa diante de Deus, a culpa dos nossos pecados, assumir o nosso lugar, inclusive pagando
toda a nossa culpa, todo o nosso pecado sendo morto na cruz, colocado por mãos humanas, mas primariamente, antes da eternidade, colocado pelo próprio Deus. O próprio Deus planejou isso, decidiu isso, para que tivéssemos vida. E não somente isso, 3 dias depois, o Cristo ressuscita. Bom, esta igreja, ela está aqui há 77 anos anunciando isso. Enquanto muitos, em tantos lugares, vivem correndo atrás da nova moda do mês, da grande novidade do ano, das grandes modinhas religiosas e afins, a igreja do Senhor Jesus, ela continua sempre, constantemente, numa mesma marcha, no mesmo caminho, com um único anúncio. Eu não sei quantos de vocês, inclusive, já perceberam esse detalhe. No fim das contas, meus irmãos, aquele que assume o púlpito da igreja, sempre tem um anúncio nos lábios. E ele vai mostrar esse anúncio na palavra de Deus, onde a palavra de Deus mostra qual deve ser o centro da vida humana e o centro da fé, o próprio Cristo. E esse salmo, nós vamos ver, não é diferente disso. Não é diferente disso. Então, como eu ia dizendo, não sei quantos já perceberam isso, mas a igreja do Senhor, e esta igreja, continua há 77 anos e continuará assim até que o Senhor Jesus retorne, anunciando essa mesma mensagem e fazendo com que cada um de vocês, ao observar o texto sagrado, aprenda a enxergar também este mesmo Cristo aqui. Às vezes no Novo Testamento é mais fácil perceber o Cristo, porque ele já veio lá no Novo Testamento e fez tudo o que lhe deveria ser feito. Mas no Antigo Testamento há todo o anúncio, não somente da vinda e da chegada dele, mas em todo o Antigo Testamento o Senhor, que inspirou a palavra, deixou pistas, deixou anúncios, deixou caminhos para que consigamos perceber, olha, Deus já planejava muito antes que fôssemos salvos pela graça, que fôssemos redimidos por aquele que o próprio Deus, o próprio Senhor, determinou que fosse aquele, o Messias, o Cristo. Meus irmãos, esse é um salmo que vai apresentar 2 caminhos. Ele é conhecido em muitos lugares pelo texto dos 2 caminhos. É um salmo que abre todo o saltério, são 150 salmos, um salmo que, assim como o Salmo 2, os 2 salmos juntos, eles vão dar o tom do livro, do saltério, dos salmos. Então pense, e é interessante às vezes pensarmos até da seguinte forma, principalmente para quem curte música, para quem gosta de música, é interessante aprendermos inclusive a olharmos para o texto sagrado, para a Bíblia, às vezes como uma grande canção, uma sinfonia. E poeticamente, mas não menos verdade, não menos verdadeiro, que se trata de sinfonias de amor, canções de amor, onde o compositor é o próprio Deus, que compõe os textos bíblicos como anúncios do amor dele para com a gente. E é interessante e nos ajuda inclusive a entendermos, às vezes, e interpretarmos melhor o texto, algumas dicas como essa, por exemplo. Um texto bíblico como uma canção, que tem introdução, que tem estrofes, coro, estrofe e finalização. E o Salmo 1 e 2 seriam uma espécie de tom e introdução do saltério, como um tom e introdução para toda a nossa vida. Por quê? Porque o Salmo 1, ele vai falar sobre esses 2 caminhos, o caminho do justo e do injusto, o caminho daquele redimido no Senhor, chamado de bem-aventurado, e o caminho do pecador. Mas não apenas isso, e esse não é nem o tema principal do Salmo 1. O tema principal é o fato de que esse que é chamado de justo e de bem-aventurado, no verso 2, se apresenta como alguém que tem um prazer específico, que tem uma certa doçura na vida. E que doçura é essa? Meditar na lei ou na palavra do Senhor dia e noite. Então o Salmo 1, ele vai nos dar essas características daquele que está seguro no Senhor,
E a importância de que o que está seguro no Senhor, ele tem uma característica específica: ama a lei do Senhor. O Salmo 2, e hoje não é o dia de nós meditarmos sobre o Salmo 2, mas apenas para que os irmãos façam a conexão. O Salmo 2, ele apresenta um determinado personagem principal, um rei. E esses dois salmos vão dar o tom para todo o saltério. Um rei que ama a lei de Deus. E vocês lembram como é que termina o saltério? Isso eu estou mostrando para vocês como se fosse a partitura dos salmos todos, tá? Eu falei do início, vou falar do fim. Lembra como termina o saltério? Lembra do Salmo 150? Todo ser que respira. E se você pega os 5 últimos salmos do saltério, eles começam e terminam com aleluia, aleluia, louvor, vitória no Senhor. Por quê? Todo o saltério, ele vai apontar para uma realidade, a necessidade de alguém que nos conduza, que no texto é apresentado como um rei. Um rei que tem uma característica específica: ama a lei do Senhor, mais do que todos nós. E que com a chegada desse rei, e nos saltérios, os irmãos do Antigo Testamento tinham a fé na chegada desse rei. Esse rei chegaria, um rei que ama a lei mais do que todos os outros reis, e mais do que o próprio povo. E que no final da história, faria com que o seu povo rendesse louvores ao Senhor. Irmãos, esses somos nós, rendendo louvores ao Senhor, porque o Rei Jesus chegou, se ofereceu em nosso lugar para ser sacrificado e ressuscitou 3 dias depois. E isso tudo sendo a própria palavra de Deus encarnada, que não somente ama a palavra do Senhor, mas nos faz amar a palavra do Senhor. E é nesse contexto, então, que ele nos chama de bem-aventurados. Irmãos, eu não sei quantos já viram ou leram, não é, a história da Alice no País das Maravilhas. Tem aquele desenho da Disney e tal. Tem um momento na história, inclusive no livro, em que a Alice, ela está caminhando e ela chega a uma bifurcação, 2 caminhos. E quando ela chega ali, numa árvore aparece um gato, o nome do gato é Chinchirri, ou em outras traduções, o gato que ri. E ela pergunta então para o gato: senhor gato, eu me encontro em uma bifurcação, são 2 caminhos, e eu não sei qual caminho tomar. Qual caminho eu devo ir? E a pergunta do gato para ela é a seguinte: Alice, para onde você quer ir? E a Alice responde: eu não sei. E aí o gato ri e responde: então, qualquer caminho resolve. Essa deveria ser o grande ponto de tensão e de reflexão humana. Porque existem vários caminhos nessa vida, e a grande pergunta é: onde você quer chegar? Qual será o seu fim, ou que fim você espera para você? Porque no texto, esses caminhos dão em fins completamente diferentes. Nós vamos dividir o texto assim nessa manhã. Verso 1 a 3. Vamos ver sobre viva a vida que agrade a Deus. E do verso 4 a 6. Fuja da vida que desagrada a Deus. Viva a vida que agrada a Deus e fuja da vida que desagrada a Deus. Irmãos, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma das primeiras coisas que nós temos que saber com esse pensamento, viva a vida que agrada a Deus, saiba quando dizer não. Então, não ande com os ímpios, não fique com os pecadores, não se sente com os tolos.
Ora, e do que o texto está falando? Por que o Salmo começa dessa forma? Ele começa então dizendo, bem-aventurado. E nós temos a tendência de lembrar, né, desse bem-aventurado como o bem-aventurado lá do Sermão do Monte. Lembram-se? Bem-aventurados os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Pois é, existe uma diferença, uma pequena diferença entre o termo bem-aventurado lá no Sermão do Monte e o termo bem-aventurado aqui no Salmo. Não é uma grande diferença, é apenas um detalhe. No fim das contas, os dois, sim, querem apresentar um caminho de felicidade. No fim das contas, os dois querem apresentar um caminho de vida. Sendo que a diferença está no termo caminho. Enquanto no Sermão do Monte se fala de uma alegria divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, fala de uma felicidade divina. Bem-aventurado é aquele, aqui no hebraico, do Salmo 1, significa, e o salmista aqui começa determinando um pilar, ele está construindo um caminho, uma ideia, para que a gente reflita. Ele está dizendo, existe um caminho de vida que é frondoso. Bem-aventurado aqui, se a gente fosse traduzir literalmente lá do hebraico, seria aquele que está no caminho que brota a vida, é esse que, e aí ele começa, que não anda, que não se detém. Então, aqueles que estão vivendo, caminhando por esse mundo, mas que têm clareza na mente e no coração sobre quem são, estão num caminho que gera vida. É interessante pensarmos nisso, um caminho que gera vida, quando lembramos, por exemplo, do Senhor Jesus, dizendo lá para a mulher samaritana, olha, é aquele que beber da água que eu der, Jesus dizendo, brotará dentro de si uma fonte que jorra, que gera vida, que impulsiona para a vida. E ele está dizendo então, bem-aventurado é aquele que, primeiro, o salmista vai fazer uma progressão, não sei se vocês já perceberam isso, ele vai falar sobre os que andam, os que ficam de pé e os que se sentam. Ele está falando sobre hábitos de vida. E ele também vai falar sobre pessoas que você ouve, conselhos, caminhada e companhia, com quem você está. E com quem você se mantém também. Ímpios, pecadores e escarnecedores. Qual é a diferença disso? E o que o salmista está traçando aqui para a gente aprender? Vejam. Bem-aventurado, então, é aquele que não anda, não está caminhando por esse mundo, segundo conselho, ideia, pensamento, segundo indicação de quem? E aí ele determina um grupo chamado ímpios. E, veja, ímpios, pecadores e escarnecedores, num certo sentido é a mesma coisa. Tá? É que os salmos são um poema. Então ele vai dizer a mesma coisa, mas de forma diferente. Mas de maneira proposital ele usa termos diferentes. Porque o que é o ímpio aqui? Qual é a diferença dele para um pecador e o escarnecedor no texto? Irmãos, todos nós temos amigos não cristãos, né? Se você não tem, você precisa melhorar os seus amigos. Por quê? Porque lembra que o Senhor Jesus disse que temos que fazer discípulos para Ele? Lembram-se disso? Para eu fazer discípulos para Ele, então eu tenho que ir atrás de quem não é discípulo, não é? Que são os não cristãos. A gente tem que ter amigos não cristãos para que eles possam vir a conhecer o Senhor Jesus. Tá? Muito bem. Sabe aquele teu amigo que não é cristão, mas que é gente boa demais? Você tem alguém assim? Isso é gente boa. Sabe? É aquela pessoa que você quer trazer para o churrasco que você fizer na sua casa. É legal demais aquele homem ou aquela mulher. A ponto de, inclusive, você dizer assim, poxa, fulano é tão legal, só falta ser crente. Já disse isso sobre alguém? É lógico que quando a gente diz só falta ser crente, na verdade falta tudo.
falta tudo. Mas a pessoa é gente boa. O termo ímpios aqui, aplicado no texto do Salmo, é a ideia de pessoas que são gente boa, que são, aos olhos humanos, justos, corretos, pagam seus impostos, não tem nenhum tipo de questão assim mais grave. Mas tem um detalhe. São pessoas que têm uma forma de pensamento e que vai te aconselhar sobre questões, né? Não a partir da palavra de Deus, mas a partir dos seus próprios pensamentos. E qual é o problema aqui então? Conselhos, ideias e reflexões, não a partir de alguém que ama o Senhor, não a partir de alguém que tem a palavra de Deus como algo amável, inerrante, seguro para a vida. Irmãos, a ideia aqui também não é dizer que um não cristão não possa dar bons conselhos. Pode sim. Não é esse o ponto. Não é essa a questão. Mas a questão é alguém que anda. E alguém que anda é alguém que está numa caminhada constante. Lembra que eu falei que bem-aventurado no hebraico significa caminho frondoso? Caminho de vida? Lembra-se que eu falei isso? Pois é. Ele está dizendo que alguém que é considerado no caminho de vida é alguém que não está construindo a sua vida a partir de conselhos, de aconselhamentos, de forma de visão de mundo e de vida, de pessoas que não amam a Deus. Vamos colocar isso na prática? Quantos de nós, talvez, não podem estar caindo no risco, vou usar aqui um jargão, mas nada contra, mas o conto do vigário. Vocês conhecem o jargão, né? A historinha. Quantos podem estar caindo no risco de viver a vida sendo aconselhado por influenciadores, por exemplo, de YouTube e Instagram? Quantos dos nossos jovens, quantos talvez até dos mais experimentados na vida, podem estar buscando formas de viver, formas de construir a vida, ou quem sabe até de alimentar a alma e de buscar sentido para a própria existência, não a partir da palavra de Deus, mas a partir de pessoas que você pode considerar como alguém importante, ou que tem algum status, e que de alguma maneira tem algum peso na sua vida. Sabe? Irmãos, depois do que aconteceu em Gênesis 3, lá eu voltei bastante, primeiro livro da Bíblia, a queda do homem, né, a separação do homem de Deus, homens e mulheres passaram a viver tendo um vazio na alma, um buraco, uma necessidade, uma busca constante. É por isso que nós vemos as pessoas andando para lá e para cá, buscando alguma coisa que lhes satisfaça e nunca estão satisfeitos. Muito bem. Você imagina, então, essa realidade de uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de status, de alguém que vive a vida buscando reconhecimento e status de pessoas que não amam a Deus e que inclusive vão te fazer de gato e sapato, fazendo de você um teste pessoal para as ideias às vezes malucas delas. Irmãos, deixa eu dar um outro exemplo aqui. E esse exemplo, ele normalmente é um pouco mais polêmico e eu aprendi a ter muito cuidado para dar esse exemplo. Mas vejam comigo, veja se não é uma loucura você permitir que uma criança de 5, 6 anos de idade fique 1, 2 horas dentro de um consultório psicanalítico, de um psicólogo, sozinha, com um psicólogo lá dentro, com ele, colocando coisas e trabalhando na cabeça do seu filho, sem você nem saber o que ele está falando. E pior ainda, quando ele nem cristão é. E você está permitindo o seu filho vulnerável a ser aconselhado dentro de um consultório sem nem você saber o que está rolando ali dentro.
Irmãos, quantos pais não têm deixado a criação dos seus filhos com terceiros? E tenta compensar a sua própria falta com presente e bens materiais, e no final ainda quer amor, não vai ter, muito pelo contrário. Quantos pais cristãos têm uma ideia, e desculpa a expressão, estúpida, de achar que os seus filhos têm que escolher se serão cristãos ou não quando ficarem grandes, e esqueceram a ordem do Senhor de ensinar o seu filho de pequeno o caminho que ele deve andar. E eu já ouvi essa bobagem por aí. Então, quando ele crescer, ele decide. Sabe o que é isso? Fruto de estar andando e construindo a sua vida, não a partir da palavra do Senhor, mas a partir de pensamentos que não estão de acordo com o amor à lei de Deus. Irmão, vai ter consequência. Vai ter consequência. E aí é uma progressão. Porque o sujeito começa andando. Ele começa andando e a ideia de andar aqui e ouvindo esses conselhos e vivendo esses conselhos. E veja novamente, irmãos, estamos, não que amigos não cristãos não possam dar bons conselhos, mas a questão aqui são questões essenciais para a vida, sabe? Você está buscando aconselhamento ao invés de um irmão, uma irmã madura na casa do Senhor, está buscando aconselhamento para casamento com um não cristão. Você é louco! Você é louco. Na primeira oportunidade que o seu amigo conhecido não cristão tiver para te dar conselhos sobre casamento, noivado, o que quer que seja, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te levar para o buraco, porque esse é o prazer dele. Desculpa a expressão, para a gandaia. Todos entendem o termo. É não perder de vista que aquele que não se enquadra no verso 2, ama a lei do Senhor e medita nela dia e noite, é aquele que se enquadra naquilo que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, que se não são filhos do Senhor, são filhos de Satanás. Não existe 3 reinos, sabe? O reino de Deus, o reino do diabo e o reino dos homens. Não existe reino dos homens. Os homens ou nascem escravos da carne do mundo ou do diabo, ou são libertos por Jesus para agora serem escravos também. Se vocês não sabiam, a palavra servo, é escravo. O homem nunca é livre. O homem sempre vai servir alguém. Ou ele vai servir a carne, o mundo e o diabo, ou ele vai servir o Senhor Jesus e o Deus eterno. Então, o sujeito começa a construir a sua vida, a caminhar a partir de conselhos de homens e mulheres que são gente boa. Não tem nada mas que terão uma tendência a, por não amar a palavra do Senhor, te dar conselho errado. E o problema é você não ter o filtro para filtrar o conselho errado. Mas aí qual é o problema? É o que vem na sequência. Eles não só estão caminhando agora, eles não só estão apenas andando, mas o texto diz que eles param. Eles se detêm. E, veja como é progressivo. Você só estava ouvindo aconselhamentos de pontos importantes para a sua vida e seguindo aquela loucura daquela gente que não ama Deus. E chega um momento que isso se torna tão natural ouvir e fazer, que você para. E agora ele diz que eles param no caminho. Nós temos aqui quase que uma ironia no termo, porque você para andando. Você para com os que estão andando. Com quem? Com os pecadores. O que é esse termo pecadores lá no hebraico? Diferente de ímpios. O sentido no final é o mesmo, mas você tem uma progressão aqui. Pecadores aqui são aqueles, o termo pecadores tem a ver com a condição humana de forma geral. O que são os pecadores? São homens e mulheres que definitivamente não amam a Deus e não ligam, né? Uma coisa é você ser gente boa, mas ter até um certo respeito, né, pela fé do outro e tudo mais. Outra coisa é você agora parou a sua vida e está andando de verdade com pessoas que não somente assumiram a sua condição de pecadores, mas que gostam dela.
Não ligam. E a progressão continua. Eles não se assentam. A ideia agora aqui é o seguinte, cara, eu comecei ouvindo, agora eu estou andando com eles e decidi fazer minha morada. Montei a tenda e fiz morada com os escarnecedores. Escarnecedores aqui, meus irmãos, é o fundo do poço. Alguns tradutores vão traduzir o termo lá escarnecedores para apodrecidos. Por quê? O que são os escarnecedores? Os escarnecedores são aqueles que eles não somente assumiram a sua condição, sou pecador mesmo e é isso, mas publicamente eles levantaram uma bandeira de rebelião dizendo, vamos acabar com esse Deus, vamos acabar com essa fé, vamos acabar com os cristãos. Irmãos, quantos de nós talvez não possa conhecer jovens que no seu primeiro ano universitário eram cristãos que amavam a Deus e no seu último ano saiu de cabelo azul, nada contra, o problema não é a cor, mas vocês entenderam o ponto, sai completamente transformado e modificado, porque lá dentro começou a ouvir, começou a andar, e agora resolveu morar com eles, levantando uma bandeira clara. Esse Deus é opressivo, é opressor, e aqueles que o seguem são retrógrados. Precisamos acabar com todos. Vejam como a sabedoria do Salmo é vista hoje, é perceptível hoje, claramente. E ele vai continuar dizendo o seguinte, muito pelo contrário, ele faz um ponto de ruptura aqui. Muito pelo contrário. Você aprendeu a dizer não, agora você tem que aprender a dizer sim. Pelo verso 2 e 3. Diga sim à palavra de Deus, diga sim à sabedoria de Deus, diga sim para a vontade de Deus. Versos 2 e 3. Porque completamente oposto a esses que estão andando, se assentando e morando com pessoas que decidiram declarar guerra contra o Senhor, ao contrário desses, o prazer deles está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor. E a ideia aqui, meus irmãos, de o prazer está na lei do Senhor e o complemento que nela medita dia e noite, é que não se trata, meus irmãos, de simplesmente eu me obrigar a ler a Bíblia. Não se trata disso. Mas se trata de um relacionamento tão pessoal com Deus, de momentos com o Senhor, diários, em que você percebe nesses momentos o quão é bom viver e viver com Ele, por Ele e para Ele, em que você, no trajeto e na caminhada com Ele, vai afinando tanto o teu relacionamento com o Senhor Jesus, e que o conhecimento dele se revela onde, meus irmãos? Pela palavra. Que a conclusão do seu coração já não é mais uma conclusão intelectual, é uma conclusão do seu coração, é que a palavra do Senhor é doce para a vida, e que você não consegue viver sem ela. Essa é a ideia do texto. O seu prazer, a sua doçura é tanto na palavra, que dia e noite não sai da sua vista, não sai da sua vida, do seu pensamento, a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, ele completa com o verso 3, fazendo agora uma ilustração, né? Como um bom pregador fazendo uma ilustração no verso 3. Porque ele começou objetivamente falando de um indivíduo, o bem-aventurado, o que está no caminho do Senhor. Ele sabe dizer não para as coisas que tem que dizer não, e o prazer e a doçura está na palavra de Deus. E o salmista vai dizer o seguinte, você quer saber quem é esse homem? É como se o salmista dissesse, eu vou fazer aqui uma ilustração, e você vai entender. Essa pessoa, esse bem-aventurado, é como uma árvore. Então, se veja aqui conversando com o salmista. E o salmista está te ensinando o caminho que você deve andar. Olha,
Esse bem-aventurado, talvez se nós estivéssemos conversando com esse salmista, caminhando, e ele nos dando as instruções, e sempre que ele fala aqui como uma árvore plantada, sempre me vem à mente a figura, a ideia de um carvalho, né? Talvez pelos textos, né? O carvalho de justiça, enfim, um carvalho, uma árvore portentosa. E talvez ele visse aquela árvore e dissesse: está vendo aquela árvore? Ele diria: o bem-aventurado é como uma árvore, mas não é uma árvore qualquer, ela foi plantada junto a uma corrente de águas. Irmãos, sempre que nós lemos esse texto, a gente pode, às vezes numa leitura mais rápida, qual é a ideia? A gente não para pensar exatamente no que o texto está dizendo. A gente pode, talvez, imaginar assim: bom, de repente bateu um vento, aí uma semente, né, lá do outro lado, o vento trouxe e naquele local ali, né, aquela semente caiu ali e nasceu essa árvore naquele ribeiro. Só que o salmista está dizendo que o bem-aventurado é aquele que intencionalmente foi plantado. O que o salmista está dizendo? E fazendo já algumas aplicações para hoje. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que ninguém nasce cristão. É que ninguém nasce amigo de Deus. Novamente, por causa de Gênesis 3, todos nascem em pecado. Como o próprio Davi também vai dizer, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nascem distantes, em rebelião contra Deus. Só que Deus, na figura aqui da árvore, é alguém que pega um indivíduo e o planta e faz dele essa árvore. E o detalhe do texto é que não somente a salvação é algo feito objetivamente pelas mãos de Deus, pelo plantador, não é alguma coisa por acaso, não é uma árvore que por acaso nasceu, ela foi plantada intencionalmente ali, mas o local que ela foi implantada é importantíssimo, porque quando nós lemos no texto, junto a uma corrente de águas, alguém porventura tem uma tradução diferente? Não. Que diga outra coisa na sua Bíblia? Você já reparou? Não. Outras traduções vão falar ribeiros de água, né? Ribeiros, correntes. Qual é a ideia que nós fazemos em nossa mente? Está lá aquela árvore bonita, né? Plantada ali, raiz firme, forte, ao lado de um riacho. Só que tem um detalhe interessantíssimo no texto aqui, no hebraico, no original. É que a palavra que está traduzida nas nossas Bíblias como ribeiros ou corrente de águas, não é rio, não é poço e não é riacho. E também não é ribeiro. A palavra literal do texto não é ribeiro. A palavra literal do texto é um canal de água que foi cavado e criado. É essa a ideia do texto. Agora, vamos voltar para as referências do que ele está fazendo aqui. Nós vamos ter outros textos bíblicos, inclusive profetas, usando a mesma ideia, né? Dizendo que, falando sobre carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a glória dele. E que mesmo que haja uma seca, essa árvore não murcha, mas continua viva. Irmãos, a ideia do texto é que o lugar era completamente árido, seco, e aonde era impossível ter vida, este plantador cavou e criou um caminho de água que não existia para intencionalmente ali plantar a sua árvore e manter a sua árvore para sempre. Isso é o que o texto está dizendo. Essa é a ideia do texto. Em outras palavras, irmãos, o mundo, a criação de Deus,
depois de Gênesis 3, depois do homem se rebelar contra Deus, se tornou árida. Não havia possibilidade alguma de termos paz com Deus. Não havia possibilidade alguma de caminharmos com Deus. Tudo era seco, tudo era deserto. E onde era impossível, onde não brotava vida, onde não havia forma, humanamente falando, de reconciliação do homem com Deus, Deus criou um caminho para que nós passássemos. Deus criou um caminho de vida. Quem é esse caminho? Jesus Cristo, o Senhor. Onde da humanidade não havia jeito, teve que vir do céu. Teve que ser cavado, essa é a ideia, teve que vir de fora, o próprio Deus encarnado. E ele vai dizer que o bem-aventurado então é aquele que ele não somente nasceu intencionalmente das mãos de Deus, foi plantado ali, mas que ele também é mantido ali vivo e dando vida para sempre, e que essa vida que ele está dando não é pelas suas obras. Ele não somente nasceu pela graça, não foi por obras, mas ele é mantido vivo, ele é mantido no reino pela graça de Deus, porque mesmo que haja sequidão, não vai deixar de passar água nesse canal de rio que foi cavado. E ele diz o seguinte: no seu devido tempo dá o seu fruto. Talvez alguns de vocês, mais piedosos, mais desejosos do Senhor, podem estar se perguntando, por que ainda eu não sou tudo que eu gostaria de ser no Senhor? Em outras palavras, deixa eu traduzir. Sabe quando você se sente ainda alguém que não queria mais pecar, mas queria ser definitivamente santo no Senhor? O que o texto está dizendo é que há um tempo. Lógico, nesse mundo aqui, nessa terra, não chegaremos à perfeição. Até para isso há um tempo. O tempo da volta do Senhor, onde seremos glorificados e não haverá mais pecado. Mas o que o texto está dizendo é que nessa vida e nessa caminhada com o Senhor, há um tempo determinado na vida de cada um de nós para gerarmos o fruto que o Senhor quer gerar. E mais, a folha não murcha e tudo que fizermos no Senhor é bem sucedido. É lógico que fruto aqui, nós podemos pensar no fruto do Espírito, podemos pensar em várias questões que envolvam a fé, mas eu gosto de olhar para essa ideia do fruto e olhar para o Evangelho de João, onde Jesus vai dizer o seguinte: vejam, sem mim nada podem fazer, nada podeis fazer. Eu sou a árvore, eu sou a videira, vocês são os galhos. Vocês são enxertados na videira, eram galhos secos, mortos, foram enxertados pelo Senhor, plantados na videira. Uma vez enxertados, recebem vida pela videira. E eu pergunto, qual deve ser então o principal fruto na vida de um cristão? Que o texto é uma promessa, vai dar fruto. Qual é o fruto? Talvez alguns irmãos possam dizer assim: almas para o Senhor. Evangelizar e ganhar almas para o Senhor. Sim, essa é uma consequência da pregação do Evangelho. Então assim, não é nem você, irmãos, deixa eu te contar aqui um segredo, se você não sabia, que não é você que converte ninguém, é o Espírito Santo de Deus, não é você. Então nem isso é fruto seu, nem isso é fruto seu. Qual é o fruto? Irmãos, a ideia aqui da botânica não é à toa. Veja, se eu pego uma semente, comi uma laranja, peguei uma semente, plantei uma laranja, nasceu um pé de laranja.
No final, no galho do pé de laranja vai dar uma flor, e no tempo devido vai dar um fruto. Qual é a fruta, o fruto que dá num pé de laranja, meus irmãos? Laranja. Muito bem. Jesus é a árvore. Jesus é a videira. Nós somos enxertados pelo Senhor, plantados pelo Senhor. Nele. Passamos a receber vida nele. Nossa vida começa a ser florida no Senhor. E nessa flor vai dar um fruto. Qual é o fruto? Se Jesus é a árvore, o que nós temos que apresentar no final? Jesus. As pessoas têm que se alimentar de Jesus em você. Esse é o fruto. Essa é a ideia, por exemplo, do que o apóstolo Paulo vai dizer, que eu não viva. Aliás, eu não vivo, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Que eu diminua e Ele cresça. Porque no final, esse bem-aventurado é aquele que, no processo de caminhada com o Senhor, alimentará outros ao seu redor, não com as suas próprias obras, mas com o fruto que ele gera. O Senhor. Por quê? Porque não é mais você. E eu gostaria realmente que isso que eu estou falando te desse uma crise terrível. Porque no final das contas você tinha que chegar à conclusão, mas espera aí, se eu já sou crente há tanto tempo, por que eu não estou dando fruto? Entendendo que o fruto é o próprio Senhor. Sabe por quê? Porque mesmo sendo cristão, você continua lutando para não morrer. Você continua lutando para ser o Senhor da sua própria vida. Você continua lutando para que as suas ideias do que você pensa desse mundo sejam maiores e melhores do que a palavra de Deus. Você continua lutando para não ser servo. Você continua querendo ser dono do seu próprio nariz. E tudo isso porque você se recusa a morrer. Esquecendo que o chamado do Senhor Jesus é: quer vir comigo? Quer andar comigo? Quer ser o bem-aventurado nesse caminho que brota e gera vida? Pega a sua cruz, e isso não é uma metáfora, é literal, no sentido de tomar o caminho da morte pessoal. Porque a proposta do Evangelho no Senhor Jesus Cristo é uma proposta de substituição literal, meus irmãos, é literal. Quando Jesus na cruz se propõe a te substituir, e você pela fé então pega ele como Cordeiro de Deus e entrega para o seu sacrifício, porque você já percebeu que nada nesse mundo vai resolver o seu problema, só Jesus, e ele então se torna o seu sacrifício de entrega ao Senhor, naquele momento você está dizendo: então ele vai morrer no meu lugar. Se você aceitou os termos desse contrato, é uma espécie de contrato. Qual o contrato? É como Jesus dizendo: vamos assinar aqui um contrato. Eu morro no seu lugar, tu topa? Topo. Mas em contrapartida você morre junto comigo. Mas eu vou ressuscitar te trazendo de volta. Legal? Legal. Mas como eu que te trouxe de volta, agora você não vai mais viver a sua vida, você vai viver a minha. Porque eu troquei com você. Não é mais você, é Jesus. Isso não é uma realidade na sua vida? Tu tem que estar em crise, meu irmão. Espero que você saia dessa manhã aqui em tremenda crise. Não vai ter refresco aqui, não. É isso. É isso. Sabe? Queremos experimentar mais de Deus. Queremos, que minhas folhas não murchem e tudo mais. Mas, irmão, se você não morrer para você mesmo, e aprender a viver no Senhor, porque essa ideia, o texto no hebraico, meus irmãos, quando diz sobre esse canal de água, o que é essa água no texto? No texto é a ideia de que essa árvore plantada pelo Senhor ali, vai ser irrigada, mesmo que haja seca, por aquela água. O que é essa água? É o verso 2, a palavra de Deus, que irriga e não deixa secar. Ah, pastor, minha vida anda muito seca, o negócio está difícil. Você está bebendo da fonte de água viva, sabe? O sujeito vem pedir oração: pastor, ora por mim. Irmão, ou é o outro que vem desesperado: pastor, meu filho entrou na faculdade e agora, depois de 2 anos lá, ele entrou numa de ateísmo, de feminismo.
Deixa eu pontuar aqui uma coisa aqui. Feminismo é do diabo, é maligno, é satânico. Ponto. Isso precisava ficar claro. Feminismo, ideologia do gênero, e tudo que vai contra a palavra do Senhor. Pastor, me ajuda. Irmão, olha só, você deixava de trazer o teu filho para o culto com histórias de que ele estava estudando para a faculdade. E agora você quer que eu resolva? Ou outro, que liga para o pastor 2 horas da manhã, pastor, me socorre que meu casamento está acabando. Irmão, são 2 horas da manhã, está acabando agora? Isso já está acabando há quanto tempo e você não veio pedir socorro? Ficou ouvindo o conselho de maluco. Porque se achava que aquele maluco era o bambambam do seu trabalho, da sua vizinhança. Não, irmão, agora eu vou dormir. E amanhã a gente conversa. Saiba dizer sim para aquilo que irriga a sua vida. A palavra de Deus. E por fim, aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido. Fuja da vida, então, que desagrada a Deus. Verso 4. Fique longe da vida inútil. Os ímpios não são assim. E é interessante que a comparação que ele vai fazer agora, ele podia falar assim, ó, veja aquela árvore frondosa, bonita, né, forte, irrigada pelas águas que o Senhor providenciou. Mas os ímpios, eles não são como essa árvore. E ele podia dizer assim, é como uma folha, eu nunca... Pensa numa árvore fraquinha, sabe? Que bate um vento, ela dobra. Sei lá, um galho fininho. A comparação não é nem com algum outro tipo de planta viva. Mas é com a palha. O que ele está dizendo, e qual é a ideia da palha aqui? A palha que o vento dispersa. A ideia é que a palha não serve para nada. Irmãos, pastor, mas isso é politicamente correto. Irmãos, às vezes eu tenho que segurar aqui para não falar exatamente o que vem na mente. O que a palavra de Deus está dizendo é que aqueles que não estão seguros na palavra do Senhor e no servo do Senhor, Senhor Jesus Cristo, vivem uma vida que não serve para nada. Inútil. É a palha que o vento leva. Ou, quando lembramos de João Batista, falando sobre Jesus, ele vai dizer, olha, eu batizo com água, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito e fogo. Talvez poucos percebam que ali são 2 batismos diferentes, porque João Batista completa. Uns, ele vai guardar no celeiro. O que é o guardar no celeiro? É os batizados com o Espírito. E os outros, ele bota na fornalha, para queimar para sempre. É o batismo com fogo. Quem é o batismo? Quem passa pelo batismo com fogo? A palha seca. Qual é a ideia aqui do texto? Eles debulhavam o trigo, né? E aí levavam aquele trigo, ou seja, pegavam o trigo e fazia com que a semente soltasse da casca, da palha. Aí levavam para um lugar mais alto, plano, pegavam ali uma pá e jogavam o trigo com a palha para cima. O trigo que tem a consistência, que tem a substância, caía no chão, caía de volta. E a palha que ele jogou para o alto, o vento dispersava. Ou seja, o que ele está dizendo é que aqueles que não são bem-aventurados, aqueles que não amam a lei do Senhor, aqueles que não foram plantados e irrigados pelo Senhor, vivem uma vida dispersa. Fique longe da vida inútil. Por isso, ele completa, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que ele está dizendo? Que é por causa dessa realidade em que, primeiro, haverá um momento de juízo final,
Haverá um momento em que o servo do Senhor, Jesus Cristo, próprio o Cristo, voltará e haverá um juízo, um júri. E o que ele está dizendo é que esses que não estavam seguros na palavra do Senhor, que nunca foram considerados bem-aventurados, eles não terão o direito nem mesmo de se defenderem, não haverá advogado aqui. A ideia de não prevalecerão no juízo é a ideia de que eles não terão o direito nem mesmo de se pôr de pé para pedir palavra. E mais, esses mesmos, os pecadores, não prevalecerão na congregação dos justos. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que hoje, enquanto tudo não se resolve, enquanto o próprio Cristo ainda não volta, existem duas igrejas. Eu não sei quantos sabiam disso, mas existe a igreja militante e a igreja triunfante. Existe a igreja que a gente vê e que anota lá o nome na ata, e existe a igreja gloriosa, triunfante, que só o Senhor Jesus sabe quem é, o joio e o trigo. E os dois estão vivendo juntos e convivendo juntos nesse ambiente, de culto inclusive. Estamos aqui. Pode ser que tenhamos joios aqui. João Calvino nunca teve dúvida de que nem todos na congregação dele eram salvos. Então por que a gente vai pensar diferente? Você pode ser um joio e está sendo chamado ao arrependimento. Não sei, o Senhor quem sabe. Mas o que o texto está dizendo é que vai chegar um momento em que não haverá mais a igreja militante, a igreja da ata, a igreja do CNPJ. Só haverá a igreja triunfante, o qual o texto chama de congregação dos justos. Haverá um momento em que só haverão os justos, porque os ímpios serão levados como a palha levada pelo vento. E ele completa, verso 9. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que ele está querendo dizer com isso? Veja, irmãos, o Senhor conhece todas as coisas. Não é que ele não conheça alguma coisa, ele conhece todas as coisas. Mas o texto, poeticamente, está querendo dizer que o caminho dos ímpios será de destruição. Por quê? A primeira parte do verso 6 responde. O caminho dos justos, o Senhor conhece. Os justos são aqueles que são conhecidos pelo Senhor. Lembram-se do texto da grande surpresa? Eu gosto de chamar assim, o texto da grande surpresa. Que Jesus fala, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, no seu nome curei, expulsei demônio, ajudei o necessitado e tudo mais. E Jesus em nenhum momento desmente o cara, não. Não, ele não faz isso. Jesus só olha para o sujeito e fala assim, só que eu vou dizer o seguinte, olha, tu fez isso tudo mesmo, porque o poder nunca esteve em você, esteve em mim e no meu nome. Mas você, eu nunca conheci. Aparta-te de mim para o lago de fogo eterno. O caminho dos justos é seguro, porque é o caminho daqueles que o Senhor conhece. E aqueles que o Senhor vai dizer, eu nunca conheci vocês. Nunca conheci você. Esse caminho vai ser o caminho da destruição, pelo simples fato de que o Senhor não te conhecendo, você estará perdido eternamente. Então essa é a mensagem e esse é o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus. Fique longe da vida inútil, fique longe da vida sem sentido, fique longe da vida sem esperança, porque a esperança está naquele que está anunciando, venham e me conheçam, e tendo me conhecido, andem comigo, porque vocês estarão seguros para sempre. E vocês não precisam nem se preocupar em se manterem no caminho. Eu, Senhor Jesus, vou te manter no caminho, porque eu sou a fonte de água, porque eu sou o pão da vida, porque eu sou o que gerou uma nova aliança eterna com sangue derramado. Que o Senhor Jesus
traga conforto nesta igreja, a esta igreja, aqueles que necessitam de conforto e de paz, mas que o Senhor Jesus traga perturbação na vida daqueles acomodados na sua caminhada espiritual, achando que fazem grande coisa, simplesmente porque frequentam um culto evangélico. Que o Senhor traga arrependimento, fazendo ferida, porque o Senhor fere e o Senhor traz a cura. E que essa igreja glorifique o nome do Senhor até a sua volta, sendo fiel à sua palavra, anunciando o seu evangelho e vivendo de acordo com as verdades eternas do Senhor Jesus. Amém.